Mais um vídeo para o canal Dinheiro Fácil. Aqui um vídeo da série Conhecendo o FIIs. E indo direto ao assunto, o vídeo de hoje é sobre o BTLG11, o fundo de logística aí, gerido, administrado pelo BTG Pactual. E já indo direto para essa pequena ideia aqui de apresentar o fundo para aqueles que querem investir em fundos imobiliários, para aqueles que querem conhecer um pouquinho melhor sobre os ativos, sobre a gestão, já vamos direto aqui para o site. O que eu costumo falar é que quando o fundo tem um site próprio, isso daí já é um ponto extremamente positivo que demonstra ali transparência por parte do gestor na divulgação de informações. Então isso facilita muito a vida do investidor, principalmente daquele investidor iniciante que ainda não sabe exatamente aonde pegar as informações dos ativos listados em bolsa, tá? Então aqui tem o BTLG, o site deles, aqui do Pactual. Vou colocar aqui o site e os demais links importantes na descrição do vídeo, então se você precisar só clica lá que ele vai estar sempre atualizado pelo próprio gestor, beleza? Então aqui o fundo ele não é uma página de correr, tá tudo aqui dentro dos menus e eu vou mostrando para vocês o que é importante olhar. Primeira coisa que a gente já identifica, gestão. Gestão do BTG, o BTG é um fundo, o BTG é um gestor conhecido, né, no mercado financeiro, então isso também acaba sendo positivo ali para o fundo, para o para o BTLG 11, então dá para confiar na gestão. Eu até tive aqui uma surpresa aqui nessa pequena análise que eu faço antes de gravar o vídeo, coisa ali de 5 minutos que eu pego, eu nunca tinha olhado a fundo as coisas do BTLG, mas aí eu olhei e tive uma surpresa ali que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, que eu achei bastante interessante, mais um ponto bem favorável ali para o fundo. Então, quanto à gestão, não há o que se ponderar muito, o que se discutir, o BTG faz uma gestão interessante ali dos seus fundos, é um gestor confiável, então isso daí também já é mais um ponto positivo ali para quem deseja investir nos fundos, no fundo especificamente BTLG11. Aqui vem um pouquinho do perfil do fundo, é interessante aqui, você já pega uma informação que eu também sempre falo que é muito relevante. Aqui no último parágrafo vem aqui, o objetivo primordial, obtenção de renda e ganho de capital. Então é um fundo que tem o objetivo de gerar renda, e é isso que a gente busca normalmente quando a gente quer investir em um fundo imobiliário, que ele seja uma fonte de renda passiva, que a gente receba ali uma parte dos rendimentos dos aluguéis que o gestor recebe ali tendo um monte de ativos ou um monte de certificados de recebíveis ali imobiliários dentro do fundo, beleza? Então, de renda, fundo com objetivo de renda, interessante também. Fala um pouquinho da história aqui, que ele foi estruturado em 2010, então um fundo aí que já tem, nós estamos em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, já tem 11 anos, então já se provou aí no tempo mais uma coisa positiva em relação ao BTLG 11. Aqui, sobre o regulamento, não é nada muito relevante, eu estava dando uma olhada só para achar a questão desse objetivo do fundo. Eu acabei passando o olho aqui no regulamento, mas não precisei me aprofundar no regulamento para entender outras coisas, porque já está tudo muito bem explicado nos demais documentos ali na página do fundo, tá? Então é interessante você olhar o regulamento dos fundos que você deseja investir, pelo menos passar o olho ali, mas é aquela história, né? Para o investidor que não tem muito tempo, não tem muita paciência, também não está acostumado, acabam sendo documentos meio chatos de você olhar, porque é um documento jurídico, né? Então é como se fosse um contrato, enfim, é chatinho de ver. O que importa, que é mais fácil ali, relatório gerencial, o último disponível no momento da gravação aqui, é de 31/8, né, falando sobre agosto, nós já estamos aqui no mês 10, ainda não tenho de 30/9, infelizmente, queria estar um pouquinho mais atualizado, mas aí quando você clica ali, você abre esse arquivo aqui, aumentando aqui a tela. Então, relatório mensal de agosto de 2021, e aqui vem as primeiras informações do fundo. Obtenção de renda, que foi o que eu falei, que é interessante, e empreendimentos imobiliários focados em operações em segmentos de logística. Normalmente a sigla LG nos fundos imobiliários significa logística, isso aqui não é diferente, apesar dele ser um fundo híbrido, ele tem uma boa parte ali dos seus investimentos em imóveis que não são necessariamente de logística, são industriais, a gente fala disso um pouco mais para frente. Aqui fala sobre o pagamento dos proventos, que seriam 15/9, na data do lançamento desse relatório aqui, de 72 centavos, não sei quanto que estava a cota naquele momento, mas eu vi aqui que o yield dele é na casa dos 7, 8%. Isso aqui foi a informação que eu falei no início do vídeo que me chamou a atenção.
taxa de administração de 0,90, uma excelente taxa de administração, então normalmente fundos cobram aí a partir de 1%, então o BTG está aqui sendo um pouquinho mais legal com os investidores, está cobrando um pouquinho menos de taxa de administração. Isso aqui é legal, parece pouca coisa, mas esse 0,1, 0,2, 0,3% ao ano, no longo prazo fazem bastante diferença, tá? Isso daí pode fazer uma diferença considerável, dependendo, claro, do volume de investimento que você tem, da sua disciplina em aportando todos os meses ali na sua carteira de investimento, etc. Então, quanto menor, melhor, né? Por assim dizer. Tem que ter ali uma relação de custo-benefício entre boa gestão e um preço justo que está sendo cobrado. Alguns gestores acabam metendo a mão ali nas taxas e aí não fica tão interessante para os investidores. A XP é uma dessas, inclusive, que tem uma mania de colocar ali taxa de performance, que, enfim, eu não sou muito a favor não, mas isso daí fica... Olha os vídeos aqui que eu falei sobre os fundos da XP, que eu devo comentar algo a respeito, tá? Aqui sobre administrador gestor, BTG Pactual, nada que comentar a respeito deles, são bons gestores, bons administradores. Valor de mercado acima de 1,5 bi de reais, interessante também, é algo que eu procuro nos meus investimentos em fundos imobiliários, patrimônio acima de 1 bi, 1,5 bi ali em média. Tá? Então, por que isso? Porque quanto maior o fundo, maior poder de compra ele tem, mais fácil é para ele se manter ali no mercado, mais fácil é para ele aproveitar boas oportunidades. Então, oportunidade sobre o BTLG, difícil, hein? Trava-língua isso aqui. O BTLG, eles fizeram parte da aquisição da fábrica da Ford lá em São Bernardo do Campo, que foi aquela polêmica na época que a Ford decidiu parar com as operações no Brasil, vender suas fábricas, que teve greve, teve piquete lá na porta, etc, etc. E o BTLG foi um dos fundos que teve participação ali na compra desse imóvel que vai se transformar num centro logístico. Então, não é qualquer fundo que conseguiria adquirir um imóvel desse porte, lá se eu não me engano são 1 milhão de metros quadrados, por mais que você compre uma parte apenas, você tem que ter um tamanho relevante ali para que isso não afete tanto ali a sua carteira de investimentos, pensando como gestor do fundo, né? Valor de mercado aqui na época do investimento, a gente vai atualizar isso no final do vídeo. Dividend yield aqui na casa do 8,2%, interessante, mas eu vi que ele está um pouquinho abaixo hoje, 2 meses após. Essa sigla aqui, que é interessante, está escrito aqui embaixo, a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita contratada. Então a média dos prazos dos contratos, 6,1 anos, ali é um médio prazo. É uma informação que eu não tenho visto em muitos relatórios de fundos imobiliários, não sei se estou dando sorte, azar, enfim, mas é uma informação legal de ter, saber quanto tempo que demora o prazo ali médio dos aluguéis que o fundo tem ali nos seus imóveis, que estão locados, obviamente. 16 imóveis, a área bruta alocada, enfim, aqui vem um pouquinho falando sobre um resuminho do mês, né? E aqui tem um fato interessante, que o fundo cancelou a sua 11ª emissão de cotas. Eu olhei aqui os comunicados que ele cita do dia 10 e do dia 13, olhei muito superficialmente, não vi ali um motivo para isso, não sei se foi falta de demanda, não sei exatamente o que aconteceu, se foi porque o preço do fundo acabou sendo... ficando abaixo do valor da oferta, mas daqui eu acabei pegando também uma informação interessante que eu mostro para vocês já já, tá? Os números do fundo normalmente não me atento muito a eles, porque eu penso no longo prazo, então isso aqui não faz tanta diferença nesse momento, eu acabo olhando isso anualmente só. Aqui de novo essa informação, aqui sobre a diversificação do fundo, receita de locação de acordo com região e cliente. Na verdade, não sei exatamente porque aqui está escrito a região e aqui os clientes e eu não sei se isso daqui, enfim, tem relação ou não, mas tem algum nível de diversificação. Vou olhar mais para baixo ali na distribuição dos imóveis, aqui parece ter uma diversificação interessante considerando esse gráfico que não está tão claro assim para mim, tá? Assim, isso é bom para vocês verem que mesmo quando você tem alguma experiência já, dependendo de como as pessoas que constroem esses relatórios passam as informações, a gente ainda fica em dúvida sobre o que eles estão querendo dizer. Que aqui eu entendo que seriam duas coisas diferentes. Você falar as regiões dos imóveis e os locadores. Só que aqui ele coloca tudo como uma coisa só. Então eu não sei se isso daqui está alugado para uma pessoa só, porque eu não conheço o fundo, vou ter que olhar mais informações. Não sei o que significa essa sigla exatamente, pode ser São Bernardo do Campo, mas pode ser alguma outra coisa. Enfim, mais para baixo a gente tenta matar essa dúvida. Mês de reajuste da receita contratada, isso aqui não é tão relevante para a gente nesse momento, acabou de passar pelos últimos reajustes, estamos em outubro, né? Então os próximos estão quase daqui a um ano.
Vencimento dos contratos, 75% a partir de 2025, legal, isso é bom também. E revisionar o vencimento da receita contratada, 52% está ali a partir de 2025 também. Isso também é interessante, mostra ali que o fundo tem uma quantidade razoável de contratos atípicos dentro do seu portfólio. E atípicos são aqueles contratos que têm prazos longos, multas um pouco mais pesadas, caso quem esteja locando o imóvel decida abandoná-lo, decida entregá-lo, etc. Diversificação geográfica aqui, basicamente concentrado na região da Grande São Paulo, tá? Então isso daí não é tão positivo assim, poderia estar um pouquinho mais diversificado, mas é algo compreensível porque a logística no Brasil está quase toda concentrada em São Paulo. Isso por causa da concentração de população aqui na região sudeste, sul, centro-oeste, e também por causa dos portos, aeroportos, etc., onde acabam chegando a maior parte dos produtos aí, enfim, isso deve ter relação direta ali com os locadores, teria que olhar um por um, mas imóveis de logística está quase tudo concentrado na região de São Paulo. Tá? Indexadores, IGPM 40%, PCA 60%, ok, interessante. Tem que ver se eles estão conseguindo cumprir esses contratos de IGPM, porque ultimamente todo mundo tem negociado porque o IGPM está disparado. Inquilinos por setor, aqui a gente consegue ver diversificação um pouquinho mais interessante, de forma mais clara. Logística, farmacêutico, automobilístico, papel e celulose, varejo, e-commerce. Esse A e B eu não sei o que é, ignorância minha, tem que pesquisar. Enfim, tem uma diversificação legal, esse desenvolvimento, creio eu que sejam imóveis que estão em desenvolvimento, não um setor de desenvolvimento, que eu nem saberia de explicar o que eles queriam dizer exatamente, mas tem imóveis aqui que provavelmente estão passando por obras, reforma, não sei se a fábrica da Ford está incluída aqui. Contratos atípicos, sou quase metade, bom também, mais um ponto positivo. Perfil dos ativos, maior parte logística, mas tem aqui um pouquinho de industrial, um pouquinho de desenvolvimento e um pouquinho, quase nada em varejo. Eu vi aqui que eles têm supermarket e mais alguma coisa, deve ser centro de distribuição do mercado. Tipo de multa. Isso aqui é legal ver também, mas tem umas multas aqui que eu falei de contratos atípicos são consideravelmente pesadas, 13 a 18 aluguéis para você abandonar o imóvel. Ocupação financeira, quase 100% da ocupação financeira, isso é muito bom, muito positivo, mas os fundos logísticos estão bombando, então acontece isso mesmo. Alavancagem, deixa eu tentar entender isso daqui, falou comprometido com a aquisição dos ativos, expansão da Magna, PL. Tá. Isso aqui é uma dívida que o fundo tem, né, com o CRIs, mas assim, a alavancagem, pelo que parece aqui, bem baixa, então nada muito relevante. Aqui mostrando o ponto onde estão os imóveis em relação à Grande São Paulo, os imóveis que estão em desinvestimento, são esses aqui marcados com asteriscos, estão com bolinha amarela. Isso daqui provavelmente a estratégia do gestor é deixar mais concentrado próximo à Grande São Paulo, não tão longe assim, então faz sentido. Isso daqui eu não sei exatamente o que é. Teria que entender ali nos relatórios passados. Receita por localização. A maior parte está até 30 km de São Paulo. Na verdade, a maior parte está até 60 km de São Paulo, né? Considerando aí as duas primeiras colunas, das primeiras barras aqui do gráfico. Aqui falando sobre os imóveis, vamos lá. Isso aqui é um centro logístico em Ribeirão Preto, multiusuário, outro em Jundiaí. SBC SP. Provavelmente isso aqui é relacionado à fábrica da Ford. Tá? 460 mil metros quadrados, imagino eu que seja isso, até por estar em desenvolvimento e tem participação de 25% no imóvel. Eu vi que tem um fundo do Credit Suisse também comprou uma parte e uma construtora que tem outra parte desses centros logísticos. Tá? Coca-Cola, contrato atípico vencendo em 2029. Beleza, isso é legal. Mais um multiusuário. BR Food, Fortaleza, atípico 2032. Quando a gente fala de investir em mercado financeiro a longo prazo, estamos aqui há 11 anos do vencimento do contrato. Isso é pensar em longo prazo, tá? Então você vai ali ser dono de um imóvel que você tem 11 anos de contrato garantido, ou seja, tem uma grande chance dele não te dar dor de cabeça por um bom tempo, ainda mais com um locador aqui que tem um nível de crédito bem interessante. West Rock eu não conheço, é típico, contrato típico. Natura São Paulo. Isso aqui parece um prédio comercial, mas deve ser um centro logístico, não sei. Deixa eu ver o que mais aqui tem de relevante. Enfim,
a Supermarket Rio de Janeiro, que é aquilo ali do varejo, provavelmente. Essa Serrat é um dos desinvestimentos. Enfim, dá para ver aqui a quantidade de imóveis que tem, maior parte concentrada em centros logísticos, cumprindo ali o papel do fundo que é investir na área de logística. Aqui alguns fatos relevantes, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Acho que nada que vale a pena comentar que seja tão importante assim. Caixa, tem uma boa quantidade de caixa. Cotação histórica, isso aqui é legal. Comparar aqui o BTLG com o IFIX. Você vê que ele está bem superior ao IFIX aqui, considerando até 24 meses. Né? Nesse ano está perdendo um pouquinho. Eu vi que no início do ano ele estava um pouquinho maior, estava com 30 e poucos por cento contra o IFIX, só que o IFIX também estava consideravelmente mais alto. Então está vendo que ele está performando melhor, interessante isso daqui. E aqui acaba o relatório mensal do fundo. Já deu para pegar bastantes informações. Nos fatos relevantes, eu vim aqui pegar um fato relevante para tentar entender a questão do cancelamento da subscrição. Não achei o motivo, mas achei isso daqui falando sobre a subscrição e o custo de 3,87%, que é o custo da emissão. Então, aquele valor que os bancos envolvidos, as pessoas, os escritórios de advocacia, etc., envolvidos ali na emissão das cotas, tem como remuneração. É uma remuneração aqui razoável, é algo que a gente tem que olhar, porque às vezes tem gestor de fundo que acaba tendo um custo muito elevado na emissão de cotas. Isso aqui acho que está dentro da média do mercado ali, até 4% é algo aceitável, quanto mais perto de 3 ou abaixo, melhor, né? Mas aqui está interessante, mas isso aqui foi cancelado de qualquer forma. Deixa eu ir fechando essas coisas aqui. Pá. Beleza, deixar só a homepage aqui, que é que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Isso aqui eu coloquei o Alt, só para dar uma lida no negócio. Então vamos lá. Sobre os indicadores do fundo, agora de fato olhando os números do fundo, está aqui o histórico da cota nos últimos 5 anos, vê que ela teve uma valorização interessante. O fundo também fez aquisições aí no período. Então legal, o dividend yield atual aqui entre 7,3% aproximadamente. É um dividend yield legal, interessante, porque está pagando melhor nesse determinado momento são os fundos de papel, os fundos de CRI, né, de CRI. Vê que ele deu uma quedinha aqui recente, mas está longe ali do mínimo que bateu na queda da pandemia. Preço sobre valor patrimonial 1,06 está dentro do aceitável, tem coisas mais baratas com certeza, principalmente em outro setor, mas para um fundo de logística está no preço até bem atrativo. Eu normalmente indico ali para as pessoas que eu mentoro e uso também isso na minha própria estratégia de adquirir cotas de até 1,1, 1,12, 1,15 de P sobre VP, tá? Que é o preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial por cota seria de R$100, está valendo 107, é assim que você faz essa conta, ok? 20% em caixa, porque ele tem aqueles compromissos ali, né? Tem uma dívida com CRI, tem os investimentos que ele está fazendo, então ele tem um dinheiro bom em caixa ali, e você vê aqui o histórico dos proventos, que eu sempre acho interessante mostrar também, ó, ver que ele cresceu bastante em 2020, 2021 está acompanhando, então isso é interessante, nunca deixou de pagar, é bem legal isso daqui, esse histórico do BTLG11, tá? Isso daqui é algo que bastante importante. Dividend yield, o aumento composto aqui, tá? Não é normalmente algo que eu olho, mas estou dando uma olhada aqui para ver como é que tá. Caso você tenha dúvida, tá, gente, sobre essas coisas, é só passar o mouse aqui em cima dessa interrogaçãozinha que ele vai te mostrar dentro aqui do Status Invest. Vou deixar esse link também lá para vocês. Sobre inscrição aqui, essa não sei se é a décima, acho que é a 11ª que foi cancelada. Pelo menos foi a informação que eu peguei ali. Aqui o que eu falei, ó, tipo fundo de renda, híbrido, gestor bom, gestão ativa, algo que a gente olha, industriais e logísticos, interessante também. E aqui não tem mais tantas informações que eu acho legais para passar. Aqui fala um pouquinho da diversificação, mas eu prefiro sempre olhar direto nos relatórios do fundo. E é isso. Beleza? Então, gente, isso aqui é uma breve uma demonstração, né? Não vou falar análise, porque longe de mim tá querendo analisar alguma coisa, estou mostrando aqui como que eu
olho os investimentos que eu vou fazer com o meu próprio dinheiro. Então aqui a gente falou de BTLG, deu para você entender mais ou menos o tipo de coisa que eu acho interessante você olhar, dá para tomar uma decisão com base nessas informações que eu passei aqui no vídeo, e depois você acompanha caso você adquira cotas do fundo imobiliário, beleza? Então, obrigado por ter ficado aqui. Já já eu posto mais vídeos, estou aqui falhando um pouquinho no canal, estou devendo aí de postar vídeo com mais frequência, mas que as coisas estão um pouquinho conturbadas, ando bastante ocupado, mas prometo trazer com mais frequência essas coisas, beleza? Então é isso, gente, até o próximo vídeo, valeu, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Tchau, tchau.